Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal, o programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Eu sou o Rogério Tacitani, estou aqui com o meu time de síndicos 5 estrelas e hoje nós vamos te fazer uma pergunta. Como são tratados os dados pessoais no seu condomínio? Você conhece a lei que entrou em vigor no dia 2 de agosto? A Vanessa vai falar um pouco sobre isso e depois os outros vão decorrer. Veja só, nós temos vários dados atinentes dentro de um complexo condominial. Desde os dados dos proprietários, de uma forma geral, e de pessoas externas. Quando a gente fala em dados dos proprietários, nós estamos falando também dos moradores em si, que podem ser os proprietários ou não, os dados dos inquilinos, os dados dos prestadores de serviço, dos empregados, dos empregados domésticos. Nós estamos falando de dados de prestadores de serviço que fazem o trabalho de manutenção preventiva e corretiva. Nós estamos falando em dados de visitantes. Nós estamos falando de dados de universo de pessoas. E se os condomínios não se atentarem a que forma estes dados, considerados dados sensíveis, são tratados dentro de um condomínio, o condomínio pode, obviamente, até em decorrência da lei, ser penalizado de alguma forma. E essa forma, obviamente, até por ser uma novidade, não é? Que ainda não foi aplicada na prática. Então, os nossos judiciários, por exemplo, ainda não tem nenhum caso formado com relação a esses dados tratados de maneira incorreta. Tudo vai começar a acontecer a partir de agora. E aí eu falo o seguinte, o condomínio tem aplicativo de conectividade condominial, por exemplo, ligado à administradora, ligado à portaria, onde o síndico sabe destes dados. Será que esses aplicativos têm dados sensíveis dos moradores? Sensíveis no sentido de, por exemplo, registro geral, o famoso RG, o CPF? Será que tem outros dados de pessoas que moram dentro daquele complexo condominial, daquela unidade privativa? Dados de veículos, dados importantes e que estão intrinsecamente ligados à segurança da massa condominial e do próprio morador? Quando um visitante vem visitar um morador do condomínio, o que é que o porteiro pede a ele? Pede a identidade, tira foto, por exemplo, de um documento de identidade. Quando um corretor de imóveis vem ao complexo condominial, ele apresenta o documento o documento profissional, ele traz pessoas de fora. Essas pessoas apresentam previamente seus documentos. Pode-se apresentar documentos prévios? O condomínio pode reter documentos de pessoas? Não. O síndico, ele é o responsável legal do condomínio. Um vazamento indevido e que traga prejuízo a qualquer morador do complexo condominial, é ele que irá responder. Será que os síndicos estão preparados, estão atentos a esse novel, a essa nova legislação que está aí sendo aplicada agora na prática, com multas, inclusive altíssimas? Será que as empresas terceirizadas contratadas estão também preparando os funcionários que servem aos condomínios para cuidar destes dados que eu chamo de dados sensíveis? Como é que funcionam os controles de acesso e a segurança nos condomínios? São várias perguntas que eu entendo que todos nós aqui temos competência suficiente para responder. Trabalhamos no cotidiano dos nossos prédios com todos esses assuntos e que vou passar para a Priscila para que ela discorra mais a parte legal e aí a gente vai passando efetivamente nosso conhecimento no que se refere a essas perguntas. Eu vou fazer de uma forma informal, né, que é dando a característica... Jus ao nome do programa, para que fique mais fácil de entender. Né? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela não veio para simplesmente ninguém precisa dar dado nenhum para ninguém. Não é assim que funciona, né? Você precisa
dentro das características da sua empresa, no caso condomínio, saber quais dados são relevantes para que você solicite ao morador, ao proprietário, ao prestador de serviço, etc, etc. Então, assim, primeira coisa, você ter ali uma assessoria, né? Porque ninguém é obrigado a saber nada, para te dizer, olha, você pode sim pedir o nome, você pode sim pedir o CPF, você pode pedir outras tantas coisas, mas você não pode pedir essas outras informações, né? Primeira coisa que a lei diz, você tem direito a ter acesso aos dados que são importantes para a sua função. Quais são as duas funções primordiais dos condomínios? Segurança e limpeza. Você se junta em um condomínio para que você tenha naquela coletividade segurança e limpeza. Então, eu bato na tecla em relação à segurança, certo? Então, frente à necessidade de segurança, você pode sim ter acesso aos dados. Além disso, o condômino tem o dever de pagar o condomínio. Como hoje você consegue cobrar os condôminos? Através de dados como o CPF, certo? Então, a gente pode dizer que eu não vou dar o meu CPF, eu não quero ser cobrado. Isso não existe. Primeiro, o síndico. Quando a Vanessa foi lá e comprou um apartamento no prédio que eu sou síndica. Como é que eu vou saber que o apartamento é dela? Eu preciso ter acesso à matrícula. O que a gente precisa fazer? A gente precisa aprender a tratar essas informações, esses documentos. Eu não posso simplesmente deixar a matrícula do imóvel da Vanessa jogada em cima da mesa do salão de festas. Ou então, num outro cenário que já vi muito acontecer, falar, Vanessa, me passa a matrícula do seu apartamento. E na matrícula vai vir tudo, os dados dela, os dados do vendedor, o valor que ela pagou, a forma com que ela pagou, né? São dados sensíveis, indiscutivelmente, porque isso também vai expor a capacidade financeira da Vanessa, que é uma coisa que o síndico, em tese, não teria necessidade de saber, né? E aí eu pego esse documento e mando para um amigo e falo, olha, quanto estão vendendo o apartamento aqui no prédio que eu sou síndico. De maneira nenhuma. Você tem que tratar o modo de arquivamento. Eu estou dando exemplos de usos indevidos. Sim, inclusive assim, aos síndicos e aos condomínios em si, você tem que ter um servidor protegido de dados, em que esses dados não possam vazar. Você tem que ter um e-mail que você consiga responsabilizar quem entrou naqueles dados ou não. No aplicativo, diversos aplicativos no mercado, você tem essa possibilidade de saber quem acessou a página do apartamento 72, que é o do Rogério, por exemplo. Quais são as informações que vão aparecer para o controlador de acesso? Quais são as informações que vão aparecer para o zelador? Quais são as informações que vão aparecer para o síndico, para a administradora, né? Qual é a periodicidade que aquilo se apaga? Né? Por quanto tempo aquilo vai ficar? Por quanto tempo aquilo vai ficar ali? Então, assim, a orientação aos controladores de acesso, ela precisa ser muito contundente e precisa, né? Para que eles não possam responder a quem perguntar, mas por que você quer isso? Eu não sou obrigada a te dar, né? E também para que o porteiro não se intimide no sentido, não, então tá bom, entra todo mundo aí. Porque eu tava pensando, desculpa, Carlos, eu já passo a palavra para você. Eu tava pensando, nós vivemos numa cidade bastante violenta, né? Em que a invasão a condomínios é uma realidade, né? Lógico que nós temos várias ferramentas para que isso não aconteça, mas o bandido pode usar dessa prerrogativa, né, e desse desconhecimento da lei em seu favor, e geralmente é o que fazem, né? Então ele chega para um porteiro que está despreparado, né, e fala, mas eu não sou obrigado a te dar isso e você tem que me deixar entrar. E a pessoa fica acuada, porque ele já ouviu falar em LGPD de forma muito genérica, ninguém nunca sentou com ele e explicou, e ele fala, opa, eu vou cometer um crime, então eu preciso deixar... E aí depois que entrou, um abraço. Não entendi. Importante, que a Vanessa, acho que nem lembro se você falou isso no ar ou se a gente estava conversando antes, não basta treinar o funcionário, né?
Você tem que treinar o funcionário e você tem que ter um documento que aquele funcionário foi treinado. Sim, uma prova, né? Isso, um protocolo, seja lá o que for, para se ocorrer algum problema, você ter... Se respaldar, Você né? se respaldar de todas as formas que você fez tudo o que estava ao seu alcance para que aquilo não acontecesse. Que aquilo foi uma fatalidade e não foi um caso ocorrido por falta de preparo ou falta de treinamento. Exatamente. Por isso que é importante todos os empregados dos condomínios agora assinarem termos de confidencialidade, do sigilo das informações, inclusive, os motivos que levaram ele a assinar aquele documento, para quê? Obviamente, você explicando, ele já vai ter sido orientado, porque também é uma garantia para o síndico. Como eu disse logo no começo, ele é o responsável legal pelo prédio. Qualquer problema que vier, falar, puxa, o síndico não orientou, o síndico não corrigiu, o síndico não informou, acaba sendo a culpa dele sempre. E é importante a conscientização dos motivos que levaram a lei ter sido aprovada, por que estão cobrando isso, por que estão trazendo essa informação, porque infelizmente ainda tem muita gente que acha que a internet, que dados, que informações que são invisíveis, não tem tratamento, não tem cuidado, não tem zelo, não tem proteção. Então é importante essas questões. Carlos, finalmente. Mas eu achei bem interessante a abordagem da Priscila. Primeiro porque coloca a gente na vida real do condomínio, né? E eu acho que aquilo que ela colocou foi perfeito. A LGPD, ela não veio para isentar e as pessoas escolherem o que elas querem ou não fornecer. Por quê? O condomínio tem as suas normas, os seus regramentos, e se a pessoa não está disposta a seguir esses regramentos, então ela não pode ter acesso ao condomínio. Esse é o primeiro ponto. Por isso que eu achei perfeito a sua colocação. Se trata de uma propriedade privada. Exatamente. De interesse coletivo. Um outro ponto que eu acho que é interessante a gente alertar, principalmente aos síndicos que não são profissionais, porque os profissionais, teoricamente, já têm um conhecimento mais adequado do assunto, deveriam né? ter. Se não deveriam, é que o condomínio passa a ser responsável justamente pelo armazenamento, quem tem acesso, como se armazena e por quanto tempo se armazena esses dados. Então, o condomínio deve lembrar que quanto mais informações ele tiver que não sejam necessárias, maior fica a responsabilidade para o condomínio. E um outro ponto que envolve diretamente as terceirizadas. O condomínio tem que garantir que os contratos de terceirizadas, principalmente se você tem terceirizada na portaria, na limpeza, mas principalmente portaria, que é quem tem mais acesso, esses contratos têm que ser revisados pela sua assessoria jurídica para garantir que o contrato vai prever a responsabilização da empresa terceirizada caso alguns dados desses vazem pelos porteiros. Isso é importante para dar uma maior segurança para o síndico e também para compartilhar essa responsabilidade com a empresa terceirizada. Eu vou além do contrato com a terceirizada, no contrato com o próprio síndico, né? Sim, claro. No nosso contrato antes tinha confidencialidade, agora tem a base legal para tanto, entendeu? Perfeito. Então o síndico tem que saber como tratar esses dados, e não só os dados, as imagens também, né? A gente vai além da Lei de Proteção Geral de Dados. Se eu não quero que mostre minha foto, não vai. Ou se eu não quero que um vídeo que foi filmado ali no elevador seja espalhado, né? E as pessoas precisam entender isso. Aí eu vou além. Aí eu vou chegar em gravação de assembleia. A assembleia é gravada para que a ata seja confeccionada. O morador tem direito a ouvir se ele tiver uma ordem judicial ou um mandato ou um pedido do delegado. Ele não pode chegar lá e falar, eu quero ouvir, pronto. Não pode. Não é assim que funciona. Esses dias uma advogada ficou muito brava comigo porque ela tinha questões ali envolvendo... Forneci, mas fiz assinar um termo. Tá aqui, só vai ser utilizado para finalidade que tá contida no mandato da judicial e ponto. Você não tem o direito de espalhar, etc, etc. Nossa, a mulher ficou louca.
louca. Mas você tem que cuidar exatamente daqui. Ela, como advogada, deveria saber que o que você está fazendo está dentro, está amparado pela lei. Então, eu vou dar mais um exemplo. A gente teve uma assembleia recentemente, e na assembleia foi feita no sistema virtual, porque foi na fase vermelha. E aí, o que a gente pegou e fez? Informamos, né? Olha, estamos gravando a assembleia, áudio e vídeo. Algum condômino presente se opõe? Foi a primeira pergunta feita pela advogada da assessoria jurídica que estava presente, né, do condomínio. Algum condômino se opõe a essa gravação de áudio e vídeo? Ah, não nos opusemos. Ok, beleza, segue a assembleia. Ao final da assembleia, 2 condôminos pediram que gostariam de ter a gravação da assembleia guardada, o arquivo, porque foi um debate inclusive sobre portaria remota e tal. A advogada imediatamente, de forma bem objetiva, interviu e falou o seguinte: olha, para que se forneça o áudio ou a gravação, primeiro ponto, todos os presentes têm que concordar em fornecer isso. Segundo, além de concordar, eles têm que assinar um termo dizendo que concordam que seja fornecido para terceiros, certo? Segundo ponto, quem está recebendo o arquivo vai ter que assinar um termo de responsabilidade que, caso venha a fazer uso indevido daquela imagem, daquela gravação de áudio e vídeo, poderá ser submetido às penalidades previstas na lei. Isso tudo, gente, é justamente para trazer maior segurança, porque quando você menciona das imagens, eu concordo plenamente, mas é que as imagens, de uma certa forma, já existia uma previsão legal protegendo a imagem, né? Sim. Inclusive está na Constituição Federal, né? A pessoa tem o direito a preservar a sua própria imagem. Mas a LGPD, o ponto que eu acho que tem que ser deixado bem claro, principalmente para os síndicos, né? Porque são eles que vão atuar com a responsabilidade dessa implantação, é que a LGPD, traz os motivos mais do que necessários para que a gente seja zeloso e preserve o condomínio de eventuais eu vou fazer multas. um pensamento contrário, que aconteceu ontem até. Ligou um suposto condômino na administradora e queria saber os motivos pelos quais, não vou entrar no mérito, mas a menina virou para ele e falou assim: primeiro, qual o seu nome? Aí ele falou. Aí ela pesquisou ali nos dados que tinha. Mas o apartamento tá em nome de tal. Na verdade eu sou inquilino. Bom, né? Mas o teu nome não tá aqui como responsável pela unidade. Não, eu quero saber porque disso. Ela foi muito correta na hora que ela falou assim: eu não posso lhe passar dados referentes ao condomínio, sendo que eu nem sei quem é o senhor. E por telefone não funciona, né? Então, assim, ela agiu nota perfeito. 20 mil pra ela. Foi assim, perfeito. Poderia ser alguém tentando colher informações indevidas? Podia. Poderia ser um locatário, um morador? Podia também. Mas como que você vai saber? Mas como é que você vai saber? Não dá pra Só saber. com documento. A segurança, a vulnerabilidade da segurança, pensa. As pessoas pensam assim: sou eu que estou do outro lado. Tá, muita gente pode se passar pelo senhor, não sei quem é. Não falo, que nem quando alguém me liga e pergunta assim: olha, eu sou morador da unidade tal e eu quero informações assim, senhor, por favor, utilize os canais oficiais do condomínio. Eu sinto muito, mas assim, olha, não sei quem é o senhor. Não passo informações sensíveis dos condomínios por telefone. O senhor, por gentileza, ou entre em contato com a administradora ou utilize a própria ferramenta, que é o app do condomínio. Não, mas eu não tenho nenhum cadastro. Senhor, mais ainda... Sinto muito, mas mais ainda o senhor tá prejudicando, o senhor não vai ter informação. Não tem que dar mesmo. Mas aí nós somos chatos, né? Mas é melhor ser chato e proteger a massa condominial do que... às vezes, atender ao capricho de um morador que não conhece as normas do condomínio, que estão ali exaustivamente explicitadas. Sim. Todo mundo conhece, ele não conhece. É contra, 400 pessoas, 300 pessoas não, unidades privativas. Então, assim, é uma responsabilidade.
da qual a gente, mais uma imposição até, porque agora é uma legislação que está mostrando assim, ó, estamos de olho em vocês, inclusive. E aí tem que ter a participação dos moradores nesses quesitos, né? Sem dúvida, gente, acabou o nosso tempo. Eu queria dizer assim, nós tentamos trazer esse assunto que está sendo discutido aí abertamente por várias pessoas, nós tentamos trazer de uma forma mais informal e mais direta, mostrando efetivamente a aplicação disso no dia a dia do condomínio. Então espero que vocês tenham gostado. Obrigado por terem ficado até aqui conosco. Deixa seu like, curta o nosso canal. E se você busca informação de qualidade, você está no lugar certo. Um abraço e até a semana que vem. A Repinte busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte.